Olá, RPs, meus queridos ouvintes do Repertório Podcast. Hoje falaremos sobre eventos e temos uma convidada mais que especial. Ela é formada em Relações Públicas, atua na área de comunicação estratégica, de gerenciamento de marca, relacionamento com públicos, atua como Relações Públicas na agência Criativos e também no NASCE. Hoje vamos falar com Bruna Costa. Bruna, seja bem-vinda. Muito obrigada pela participação, por aceitar o nosso convite. E espero que você se sinta bem acolhida, e vamos falar sobre eventos. Eu sei que você já tem experiência nessa área e eu gostaria que você começasse falando um pouco sobre sua trajetória. Então, primeiro eu queria agradecer muito por esse convite. Estou super feliz e empolgada. É um assunto que eu gosto muito de falar. Falo muito, demais sobre, porque realmente é uma área que acho incrível da comunicação, uma ferramenta muito bacana. Mas vamos nessa, falando um pouco sobre mim. Eu sou formada, graduada em Relações Públicas. Sou pós-graduanda no MBA de Marketing, Branding and Growth. E na minha trajetória, eu já pude experimentar, beber de várias fontes de RP, a parte de comunicação estratégica, relacionamento, ativação, o marketing, parte de marketing promocional, eventos, enfim, pude experimentar, que era o que eu queria mesmo quando eu busquei por RP, essa área completa de comunicação, assessoria de imprensa, enfim. Mas meu coração bate muito forte por eventos, acho que a gente pode falar bastante sobre isso, que eu vou gostar bastante, espero ajudar. E como começou a sua trajetória com eventos, seu primeiro contato? Meu primeiro contato com eventos foi totalmente por acidente, apesar de ser algo que eu sempre gostei, né? Acho que muito como uma pessoa ali participando de eventos, o público, a visão do público, sempre gostei dessa parte, mas via muito como entretenimento. E aí, quando eu iniciei em RP, eu pude entender que era mais um braço, mais uma ferramenta em que eu pude utilizar ali de forma muito estratégica. Então, enquanto eu estava estagiando, né, eu acabei me envolvendo na produção de um evento do lugar onde eu estagiava. Então, foi muito bacana para mim, porque era um evento muito particular. Era o evento da agência em si. E aí trabalhava o público, né, o público escolhido para participar desse evento. Era um público que eu lidava diariamente, era um público estratégico da agência, a parte de imprensa. E aí eu fiquei muito empolgada, mas ao mesmo tempo a responsabilidade era muito grande, porque evento lida muito com isso, né? Com expectativa. Então, comecei ali engatinhando muito de forma autônoma, como é que faz, o checklist, a parte operacional mesmo. E fui aprendendo como é que a gente produzia, como é que a gente pensava o evento de uma forma assertiva, né? Não só operacional. E aí fui engateando. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar de fato com produção. Mas inicialmente foi de uma forma muito espontânea. Então, assim, na prática, por onde que começa ali a produção de um evento? Como é que a gente começa esse pensamento até a execução? Eu acho que o evento, quando a gente decide, né? Vou fazer um evento. Acho que, acima de tudo, a gente tem que ter um briefing muito amarrado. Então, por que eu vou fazer esse evento? Para quem que eu vou fazer esse evento? Porque os desdobramentos, eles acabam vindo de uma forma muito natural. A parte de operação, que é essencial também. Mas ela vem muito acompanhada desse briefing bem amarrado. Porque quando eu sei o que eu quero fazer, né? O primeiro é o quê? Por quê? Aí vem o como, a parte da operação. Então, pensar primeiro, explorar mesmo o campo das ideias, entender que essa ferramenta... Primeiro, entender se é a ferramenta certa, né? Eventos é maravilhoso, incrível, mas a gente precisa entender se o objetivo é esse, se casa com a marca, se casa com o momento. Deu ok nisso? Para quem que eu vou fazer? Por quê? Qual é a motivação? O que eu quero proporcionar de experiência? É a intenção. A partir da intenção, a gente desdobra para as outras coisas, para a parte da operação, que é onde, qual o lugar que vai me atender para o objetivo que eu quero? Quantas pessoas? Qual o local? As particularidades desse local.
Contratação, né? Que é a parte mais operacional mesmo da coisa. Mas, acima de tudo, primeiro, acho que o briefing bem amarrado. Por quê, para quem, como, e a partir daí, acho que dá pra gente montar ali uma sequência de tarefas mesmo. E as atividades, de fato, né? As coisas mais exatas de um evento. Mas, primeiro, um briefing bem amarrado pra gente fazer um planejamento de uma forma estruturada. E assim, na sua visão como relações públicas, onde que o relações públicas vai se encaixar nessa produção de evento, na importância desse evento? Como o RP ele é um profissional muito completo na parte de comunicação, ele consegue ter essa visão meio águia. Primeiro de entender se é oportuno e se faz sentido usar o evento como estratégia de comunicação para esse objetivo. E ele vai fazer o diagnóstico de como. Ele vai pensar, porque ele consegue ver ali qual é o público, qual é o perfil desse público. Ele consegue fazer essa leitura. Então, a partir dessa leitura que o RP tem muito bem, que faz muito bem, aí ele vai conseguir dar esse direcionamento do que a gente pode fazer, qual forma que a gente deixa esse evento com intenção. Ele não vai ser um evento só em que as pessoas vão, participam, daqui a uma semana, tá. Aconteceu no horário certo, terminou no horário certo, foi bacana. O RP, ele, por ter essa outra visão da coisa, da estratégia, ele vai poder proporcionar um evento que, de fato, tem uma repercussão que deve ter, né? Ele vai causar experiência para as pessoas, que, de fato, é o barato do evento, né? É causar a experiência correta, né? Não correta, mas marcante, memorável, né? Acho que o barato do evento é isso. Uhum. E nessa programação, onde é que a estratégia e a operação se encontram? Onde que se dividem? Como a gente vai identificar essa divisão? Eu enxergo muito essas duas partes como complementares. Então, acho que como eu citei aqui, eu vejo a intenção, né, a parte estratégica, muito no porquê. Por que eu vou fazer isso? O que eu quero fazer? É o campo das ideias. E a partir daí eu tenho o desdobramento da operação, que é extremamente importante, que é o como. Se eu sei o que eu quero fazer, se eu tenho isso bem desenhado e o motivo, né, o que eu quero causar de impacto naquele público, aí depois eu venho para a operação. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou transformar aquela coisa que eu só tô assim... eu quero proporcionar isso, eu quero fazer isso. Aí vem a operação, que é a realidade. Para isso, eu vou ter que fazer isso, 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 isso. Vou ter que contratar isso, eu posso usar isso de ferramenta, eu vou precisar disso de estrutura, o local correto que vai me proporcionar essas condições são esses. Então, são complementares. Eu tenho que ter muito bem estruturada a minha estratégia e a operação abraça. Nessa parte da operação, a gente passou pelo briefing, pelo planejamento de públicos, nessa parte da intenção de entender por que vamos fazer o evento. Mas quando chegamos na operação, sabemos que tem etapas, tem partes que são subestimadas e eu queria entender quais, na sua visão, são essas partes que são subestimadas ou são esquecidas e a gente não pode esquecer. Bom, eu acho que o planejamento é muito importante. Jamais deve ser subestimado. Porque o planejamento bem amarrado, ele vai te dar o apoio ali para os imprevistos que acontecem. Então, um planejamento muito bem estruturado, plano B, plano C, plano D, ou quantos planos você conseguir ter, melhor. Então, acho que fazer esse checklist, o ideal é não deixar de lado nada, né? Mas eu acho que o planejamento bem amarrado, ele é muito importante. Às vezes, essa ideia que a gente tem de, na hora resolve, tenta não entrar nesse fluxo, porque planejar vai te poupar muito esse corre-corre, que não é o ideal no evento, porque a gente já sabe que os imprevistos acontecem.
Mas o imprevisto é para ser imprevisto e para ser resolvido ali da melhor maneira possível. A gente ter essa serenidade. Mas quanto mais você tiver assim, um planejamento bem estruturado, bem amarrado, conhecer o espaço que você está fazendo aquele evento, conhecer o que você está contratando, o que você está fazendo. Acho que mergulhar mesmo na situação, né, no evento no geral. É muito importante, mas planejamento, assim, é essencial. Falando sobre imprevistos, qual foi um imprevisto marcante na sua carreira, na sua trajetória com eventos, que assim, você passou, você lembra até hoje e aprendeu algo com ele? Eu acho que eu vou falar do meu primeiro imprevisto, porque me marcou muito, acho que me moldou para os outros, que é uma coisa constante. Se você trabalha com eventos, você pega referências para o trabalho e para a vida, né? Você acaba sabendo como lidar com os imprevistos da operação e acaba trazendo para o seu dia a dia mesmo. Então, acho que o primeiro evento que eu fiz, que foi um evento, assim, por acidente, porque eu fiz de forma muito espontânea, eu foquei super no planejamento, achei que estava tudo certinho, fiz tudo certo e esqueci do meu plano B. Eu pensei em tudo, falei, tá tudo ok. Acho que eu tinha pensado até em outras coisas que nem aconteceram. Mas como eu tava fazendo um evento, assim, muito importante emocionalmente pra mim, porque, enfim, era pra agência que eu tava trabalhando, pra um público que eu lidava ali diariamente, era algo muito focado também na parte de entretenimento. E aí eu fiz algumas contratações, principalmente de música, né? Que música é uma coisa essencial em evento. Ainda mais quando você pensa em algo mais pra festa, pra entreter. E aí, no dia, eu super nervosa com várias coisas. Aí, próximo do horário já do evento, cancelou o primeiro DJ comigo. Meu Deus. Aí, era questão de saúde, então não teve condição, né, nem de questionar ali. Falei, tá, dá pra contornar, eu vou. Aí, na hora, eu gelei, assim, mas falei, meu Deus, e agora? Aí, poucos minutos depois, o segundo DJ cancelou comigo. Também tava passando mal. Aí, eu falei, meu Deus, e agora? E fiquei paralisada. Aí, depois que eu retomei, assim, eu falei, não, preciso pedir ajuda. Não foi uma falha, assim, foi uma falha não ter tido o plano B. Mas aconteceu, tenho que resolver. Que é o start, que é muito importante para quem quer trabalhar com evento. Você tem que focar na solução. O problema já tá ali, já tá posto. Você tem que solucionar. Aí eu fui, falei, gente, preciso de ajuda. Falei com a equipe, juntou todo mundo, mobilizou todo mundo atrás de um DJ para substituir algo que hoje em dia eu já sei. Eu já tenho que ter 3, 4 ali. Ó, gente, se eu precisar, eu vou levantar a mão. Mas na época eu não tinha essa maturidade. E aí resolveu, fiquei gelada a noite toda. Eu fiquei assim, as pessoas falavam assim, Bruna, já foi, já tá certo, já aconteceu, já tá acontecendo, não tá vendo todo mundo bem, ninguém nem reparou, tá tudo certo. E eu dura assim, pra eu relaxar e falar assim, foi, demorou muito, mas aprendi, né, a ter todos os meus planos ali bem estruturados, porque por mais que eu tivesse planejado bem, imprevistos acontecem, tem que ter o reserva ali, né, sempre guardadinho, porque faz parte. Exato, já foi logo pra começar, né? O primeiro evento, o primeiro foi pra situar, falar assim, você quer trabalhar com isso? Então toma. Certeza. Realmente. E assim, ninguém vê os bastidores de um evento. Exato. Os imprevistos, o plano B, o que você faz ali pra contornar as situações. Então, é de extrema importância ter esse plano B, né? Ter esse plano de contingência ali, fazer essa análise de riscos e entender o que pode acontecer, ver o que você pode fazer para evitar. Agora, sim, além desses riscos, desses imprevistos que podem acontecer, a gente quer entender quais são outros desafios que existem na produção de eventos. Eu acho que o principal desafio é essa gestão emocional, porque como eventos lida muito com isso, né?
Assim como é a parte muito positiva de ferramenta, porque você está proporcionando ali, você está injetando emoção direto ali no público. Isso também tem consequência para quem está na produção, porque a resposta ela é imediata, né? Então, a responsabilidade é muito grande. Então, essa parte do emocional, de você gerir muito bem seus sentimentos, tanto na hora de planejar, mas na hora de executar também, isso é muito importante. Então, você entender ali o que você está fazendo, com quem, o seu time, e focar na solução. Eu falei isso agora há pouco, mas isso é realmente muito importante. Você gerir ali o momento, você pensar rápido e você pensar como é que eu posso resolver. Isso é muito desafiador, porque a pressão é muito grande. E são coisas, é fração, a gente conta aqui, dá risada, mas é fração de segundo que as coisas acontecem. E às vezes é uma coisa atrás da outra. Aí você tem que parar e falar assim, beleza, o que eu vou resolver primeiro? Isso. Não adianta ficar sofrendo. A gente sofre muito, principalmente porque às vezes não saiu exatamente como a gente queria, mas não dá, não tem esse timing. Tem que pensar na solução. Não adianta remoer, não adianta desesperar, não adianta. É resolver, é deixar aquilo da melhor forma para o público. A gente tem que ser muito resiliente nesse momento. E muito com o pensamento de o que eu posso resolver aqui rápido para que não seja algo que impacte as pessoas que estão aqui, que estão nessa experiência. Então, a gestão emocional nesse momento, ter inteligência emocional é essencial, tanto para quem está produzindo, quanto para as pessoas que estão ali em volta, porque é um corpo. São fornecedores, são colaboradores que estão em torno ali e são impactados com isso. Então, a gente tem que ter essa gestão muito bem estruturada. Gestão emocional é essencial. Produzir um evento é gerenciar mini crises O tempo todo. O tempo inteiro. E é isso que vai diferir, né? Um produtor experiente para um iniciante. Isso. É isso que a gente vai... a maneira que ele lida, não é mesmo? E quando o evento acaba, passou toda aquela pressão, deu tudo certo, o que é que começa logo após? Bom, o fim de um evento, ele é uma oportunidade muito bacana, se você tem essa visão estratégica da coisa, porque você fazer uma boa entrega de um evento é maravilhoso, mas aquilo ali pode ter uma repercussão, um desdobramento que pode aumentar muito mais essa entrega. Então, é o momento de você aprender, entender, né, o que teve de bacana que eu posso investir nos próximos eventos, o que é que não foi tão legal assim, que eu tenho que corrigir para os próximos. Então, é o momento ali de feedback que vale ouro. Então, essa resposta, esse pós que tem que ser feito, colher a opinião do público, uma análise geral, uma coisa que eu acho bacana, é a gente ir para fora e para dentro. Então, o feedback externo, maravilhoso, precisa, é necessário. E o interno também. Então, vamos juntar aqui a equipe. Galera, o que não funcionou bacana nesse bastidor? Porque o bastidor é o que faz acontecer. E aí, gente, qual foi o gargalo? O que a gente pode evitar para a próxima? O que não deu certo? Porque é o time que faz tudo acontecer. Então, acho que esse feedback, esse momento de finalizou o evento, ele não deve ser levado como foi, próximo, entrega. Não, tem um processo ainda depois, que é de falar com esse público, de continuar essa comunicação, de, poxa, eles se importarem em saber a minha opinião, o que eu tive de feedback para trazer. E aí aprender, né? Aprender com os erros, aprender com os acertos também. Tanto com o público externo e, como eu falei, com a equipe também, isso é muito importante. Uhum. E, assim, como maneiras práticas da gente fazer essa avaliação?
Da gente falar diretamente com o colaborador, mas também com o público. Quais são as plataformas, as ferramentas que você acha que são interessantes para poder fazer essa avaliação, essa mensuração da positiva ou negativa do evento? Eu acho que a gente tem uma plataforma que é muito simples de ser utilizada, que é de pesquisa. Se eu não me engano, o próprio Google faz isso. Focar, meu conselho seria focar também em perguntas objetivas, porque eu me coloco muito no lugar do público nesse momento. Ninguém curte, assim, muito responder aquelas pesquisas super extensas, né, super elaboradas, você não tá com muita paciência. Mas dá pra gente colher ali algumas respostas que vão ser muito valiosas. Então, esse tipo de envio, você pode entender pelo público mesmo qual plataforma que vai funcionar melhor. Mas pode ser uma pesquisa ali montada para enviar pelo WhatsApp mesmo. Aí no evento é preciso entender como colher esses números, né? Esses contatos. A pesquisa, ela não necessariamente precisa ser após o encerramento em si do evento. Ela pode ser colhida ali no momento mesmo. Como uma parte do evento já Exatamente. na programação. Exato, pode acontecer. Se for um evento assim, em que você tem um público que, poxa, eu sei que provavelmente eles não vão querer ficar dando telefone, não vão responder. Você pode aproveitar ali um momento. Tem eventos que utilizam de resposta em troca de brinde. É uma opção também. É tudo muito ligado a você, ao que a gente está batendo aqui o tempo todo. Como RP, entender para quem que você está fazendo, né, o evento. O que ele vai preferir? Como é que eu posso trazer isso que eu preciso, que é valioso para mim? Como é que eu posso fazer com que o meu público, já que eu conheço ele tão bem, ele me proporcione isso, né? Então, dá para fazer de várias formas, mas tem essa plataforma de pesquisa, que pode ser enviado pelo WhatsApp, tem essa opção durante o evento também. E equipe, acho que uma reunião de pauta é bacana depois, para as pessoas realmente expressarem, né, o que dá para melhorar em operação. Acho que isso sempre é muito, muito, muito válido. Entendi. É tudo uma análise, né, para entender bem uma pesquisa de cada público, de cada organização. Assim, nesse pensamento de relações públicas, né, já que a gente já está se encaminhando para o encerramento, qual o maior aprendizado que eventos ensinam sobre comunicação? Você falou, né, no início, que vai para a área profissional, mas também não fica apenas na área profissional. Trabalhar com comunicação, com eventos, nos afeta em várias áreas. Então, qual seria o maior aprendizado dos eventos? Bom, acho que é complicado escolher um específico, mas eu gosto muito de trabalhar com evento justamente por conta dessa injeção de adrenalina em relação ao que você recebe do público muito instantaneamente. É como eu cheguei a comentar, é uma ferramenta muito interessante, porque você vê acontecer de forma instantânea. Você faz uma comunicação de forma estratégica, com planejamento, a operação, e aí você vê acontecer, de fato, diante dos seus olhos, as pessoas experimentando aquilo. Então, eu acho que o maior aprendizado é você ficar muito... não sei, acho que contente. Eu falo, isso é muito individual, mas eu fico muito contente quando eu vejo, porque é diretamente, assim, instantaneamente o meu trabalho sendo... acontecendo, tá ali acontecendo. Eu tô vendo todo aquele planejamento, aquele tanto de papel, aquele tanto de orçamento, acontecendo mesmo, sabe? Então, acho que isso é muito bacana. É você ficar satisfeito com a experiência do outro. Eu tava comentando até com você mais cedo, né? Sobre o show de Shakira. E aí a gente pensa, meu Deus, entretenimento. Aí a gente que trabalha com evento já tem uma outra ótica, uma outra percepção. E a gente que trabalha com marca, com o RP de modo geral, acho que ele já tem uma outra ótica. Ele não enxerga só entretenimento ali, olha o tanto de marca que tá ali associado àquele evento. Olha o burburinho que isso causa. Olha
comunicação dessas marcas que estão atreladas àquele evento. Olha a mobilização, mais de 2 milhões de pessoas. O que isso reforça? Isso é muita coisa, não é só entretenimento. Então, é um universo de coisas. E, por fim, qual conselho você daria para os estudantes de comunicação que estão ouvindo, que querem atuar em eventos, que estão nessa parte de pesquisa, de análise, vão para os eventos e estão analisando qual o conselho para que no futuro sejam aquele profissional experiente que vai ter controle emocional, que vai saber agir naturalmente e com controle da situação. Sejam curiosos, sejam, assim, implacáveis, se vocês gostam mesmo do trabalho, vão atrás, pesquisem, perguntem, sejam curiosos mesmo, porque é daí que você aprende, você tem e não só pesquisar, assim, a pesquisa tradicional, mas vá nos lugares, observe, veja as coisas acontecendo. O networking é muito bacana, mas faça de forma natural, assim, vá para um evento, pergunte como é que você faz isso, como é que funciona, porque era o que a gente estava até conversando. A gente trabalha na produção e tem uma infinidade de coisas acontecendo ali nos bastidores e você não faz ideia. Aí eu tava até conversando com a Evelyn, eu falei, a gente tem tanto fornecedor, essa parte de audiovisual, por exemplo, que eu fico assim, meu Deus, que incrível, como é que você faz isso? E às vezes eu tenho que pedir uma coisa, eu nem sei do que se trata, mas eu sou curiosa. Eu provoco, eu pergunto, eu procuro saber, sabe? Eu acho que isso é muito bacana, se você quer mesmo eventos, assim como outras áreas, mas vá atrás, corra, e olhe, observe, seja curioso. E tenha aquele objetivo, eu quero ser bom no que eu faço. Então, tem que correr atrás, tem que pesquisar, tem que provocar. Tem que ter proatividade, né? É essencial. De buscar, curiosidade. São características de um bom produtor, então... Isso. Proatividade, curiosidade. Atenção aos detalhes, é muito importante. Resiliência. Acho que a gente falou muito sobre essa questão de crise, mas é super sério mesmo. Respeitem os fornecedores que estão trabalhando com vocês nos eventos. Foquem em resolver o problema. Sejam respeitosos com o trabalho de vocês e com o dos outros também. A gente trabalha com muita gente o tempo todo. E cada um tá fazendo ali o seu para poder fazer o evento acontecer. Então, sejam cordiais com as pessoas. Façam algo assim, um planejamento bem amarrado, não só para você, mas para que isso impacte positivamente no trabalho de outras pessoas. Eu acho que isso é bom, é importante. Demais. Muito obrigada, Bruna, pela participação. Esperamos você aqui novamente no Repertório Podcast. E aos ouvintes, falamos sobre crise. Vemos que crise é importante na comunicação, não temos como fugir dela. E no próximo episódio falaremos sobre gestão de crise. Aguardo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau!